Olá, amigos e amigas do canal Motivação Rema, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos dar continuidade aos nossos devocionais aqui na Palavra de Deus e vamos começar hoje a falar sobre o livro de Êxodo. Isso mesmo, o segundo livro da Palavra de Deus, Êxodo. Eu gostaria muito que você acompanhasse até o final, porque em cada um dos devocionais que vamos fazer aqui em Êxodo, além de lermos o capítulo, além de sempre trazermos uma palavra rema, nós vamos também estar orando ao final em cima daquilo que falamos. Então, por favor, acompanhe comigo até o final, faça suas anotações, acompanhe na sua Bíblia, porque eu tenho certeza que esses devocionais em Êxodo, eles trarão um crescimento muito grande para você, tanto um crescimento com relação ao conhecimento, bem como com relação à graça, porque você vai ouvir coisas sensacionais de Deus para a sua vida. Então vamos lá? Eu vou começar lendo aqui já Êxodo, capítulo 1, vou ler todo o capítulo, são 22 versículos, e depois nós vamos falar sobre algumas coisas desse capítulo. Vamos juntos então? Êxodo 1, versículo 1, diz assim: Ora, estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito. Entraram com Jacó, cada um com sua família. Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan e Naphtali, Gade e Aser. Todas as almas, pois, que procederam da coxa de Jacó foram 70. José, porém, já estava no Egito. Morreu, pois, José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Depois, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, multiplicaram-se e tornaram-se sobremaneira fortes, de modo que a terra se encheu deles. Entre mentes, se levantou sobre o Egito um novo rei que não conhecera a José. Disse ele ao seu povo: Eis que o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e se retire da terra. Portanto, puseram sobre eles feitores para os afligirem com suas cargas. Assim, os israelitas edificaram para Faraó cidades armazéns, Pitom e Ramsés. Mas, quanto mais os egípcios afligiam o povo de Israel, tanto mais este se multiplicava e se espalhava, de maneira que os egípcios se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Por isso, os egípcios faziam os filhos de Israel servir com dureza. Assim, lhes amarguravam a vida com pesados serviços em barro e em tijolos e com toda sorte de trabalho no campo, enfim, com todo o seu serviço em que os faziam servir com dureza. Falou o rei do Egito às parteiras das hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: Quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, quer dizer, se for um menino, mata-lo-eis, mas se for filha, viverá. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes ordenara. Antes, conservaram os meninos com vida, pelo que o rei do Egito mandou chamar as parteiras e as interrogou: Por que tendes feito isto e guardado os meninos com vida? Responderam as parteiras a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, pois são vigorosas e já têm dado à luz antes que a parteira chegue a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou-se e fortaleceu muito. Também aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele lhes estabeleceu as casas. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Então, nós lemos aqui todo o capítulo 1 de Êxodo. Você leu aqui comigo, ouviu todo o capítulo 1 de Êxodo. Eu gostaria de chamar a atenção sobre algo aqui. Porque após a morte de José, dos seus irmãos, do Jacó, que foi o patriarca dessa família, o povo vai crescer muito ali no Egito. As sementes de José, dos seus irmãos, as sementes de Jacó, elas vão crescer muito, o povo vai se multiplicar muito. E aí, pessoal,
vai se levantar um novo rei, isto é, um novo faraó, que ele não levou muito em consideração aquilo que o José fez, aquilo que Deus fez através de José, porque ele vai se levantar, vai olhar para o povo hebreu e vai falar com aqueles que estavam debaixo da sua autoridade. Esse povo, ele é um perigo para nós, porque ele é muito grande, muito forte, e se houver guerra, eles podem até se unir contra a gente, se unir aos inimigos contra a gente, o que vai nos causar um sério problema, um grande problema, e nós poderemos ser derrotados. Então esse faraó viu no povo hebreu um grande problema para ele, uma ameaça para ele. Eu quero aqui trazer essa palavra rema já para você. O inimigo, meu amigo, o inimigo, minha amiga, ele te vê como uma ameaça para o reino dele. Isto é, ele vê você como uma ameaça em que sentido? Existem muitas pessoas que estão nas mãos dele, inclusive, me desculpe a franqueza, na sua família, no seu trabalho, na rua onde você mora, na faculdade, até mesmo em alguns lugares que você nem imagina. As pessoas muitas vezes estão nas mãos do inimigo, estão sendo destruídas pelos inimigos. E quando eu digo inimigos, não digo só o diabo, digo os demônios também. E você, como luz, representa um grande perigo, porque você, através da palavra de Deus, através do Espírito Santo, através da luz que há na sua vida, pode ser um instrumento de Deus para libertar pessoas, para salvar pessoas, curar pessoas, lógico, através do Espírito Santo, através da palavra, através do sacrifício de Jesus, está compreendendo? E é por isso que muitas vezes você não entende alguns acontecimentos, algumas coisas que vêm de encontro, vêm para confrontar você em todos os lugares por onde você anda ou em alguns lugares específicos. Eu sei que existem coisas naturais, mas muitas vezes existem coisas espirituais também. Então, o inimigo, sabendo que você pode representar um risco para ele muitas vezes vai tentar levantar tempestades, situações, e o seu papel é se manter calmo, tranquilo, tranquila, sempre pedir a direção de Deus, confiar no Senhor, lançar sobre Ele a ansiedade, a preocupação que é natural em meio a alguns desafios. Aí, pessoal, eles vão começar a humilhar o povo hebreu aqui, em Êxodo capítulo 1. Eles vão começar a escravizar, a maltratar, eles vão colocar debaixo de jugo o povo hebreu. Veja que falta de consideração com o José, não é, pessoal? Porque o José, ele fez história no Egito. Ele ajudou o Egito no momento em que o Egito não conseguiria se livrar sozinho daquela fome, daquele período tão difícil. Ele foi o salvador não só da terra, mas do Egito também naquele tempo, por causa da fome, né? Aquela seca de comida que vai existir na terra. Então, ele foi um instrumento de salvação. É por isso que o José aponta para Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a salvação da humanidade, é a salvação das pessoas que creem nele, que se entregam para ele. Então, esse faraó, ele não vai levar em consideração nada do que o José fez, e aí ele vai maltratar o povo. Porém, eu queria destacar aqui um versículo 12, veja só o que está escrito: mas quanto mais os egípcios afligiam o povo de Israel, tanto mais este se multiplicava e se espalhava, de maneira que os egípcios se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Que coisa maravilhosa, pessoal. Veja só o que a palavra está falando. Quanto mais batiam no povo de Israel, o povo hebreu, mais o povo crescia, mais o povo se espalhava, quer dizer, ampliava, né, o caminho. Mais o povo crescia, mais o povo se espalhava. Que interessante, né, pessoal? Quanto mais batia, mais crescia. Por que eu estou te falando isso? Porque as adversidades, o sofrimento que o servo de Deus, a serva de Deus passa, eles devem ser vistos, ou a adversidade, o sofrimento, ambos, né, devem ser vistos como uma oportunidade de crescimento. Isso mesmo, o povo não estava sofrendo, não estava enfrentando uma adversidade, mas o que isso estava gerando?
o crescimento. Quando Deus permite que alguma coisa ruim, um tempo difícil, uma situação adversa aconteça com um servo, uma serva dele, é para gerar crescimento. Este é o propósito da prova. Este é o propósito da tentação. Não que Deus tente alguém, porque a gente sabe que Deus não tenta, mas muitas vezes Ele prova sim pessoas e muitas vezes Ele permite que algumas tentações, alguns obstáculos se levantem. Está entendendo? Justamente para gerar crescimento nessa pessoa. Porque quando a pessoa está com tudo bem na sua vida, quando tudo está bom na sua vida, muitas vezes ela não ora, ela não medita na palavra, ela não faz propósitos com Deus, ela não frequenta a igreja, não congrega, mas quando Deus permite que algumas coisas aconteçam, algumas adversidades, aí ela dobra os seus joelhos, ela se entrega, é ou não é? Ela se entrega como ela nunca se entregou, muitas vezes, dependendo do momento que ela está passando. Eu estou te falando isso porque o sofrimento que você está passando, ou que você vier a passar, porque todos nós, um dia ou outro, mais cedo ou mais tarde, podemos passar por adversidades, todos nós podemos enfrentar um dia mau, um tempo difícil. O que Deus deseja é que você cresça em meio a isso. Primeiramente, cresça com relação a Ele, que a sua confiança de que Ele pode mudar a história, ela cresça, que a sua fé, ela amadureça, que você cresça como ser humano, como pessoa. Está compreendendo isso? Quanto mais os afligiam, mais o povo crescia. É isso que a adversidade tem que fazer contigo. Se Deus, Ele permitiu que você passasse por exatamente isso que você está passando, meu amigo, ouça essa palavra como a voz de Deus para a sua vida. É porque Ele quer ver crescimento e no final de tudo, Ele vai fazer aquilo que Ele quer, nós não sabemos ainda, mas assim como aquele povo vai viver uma história de superação, Deus, Ele quer que você viva também uma história de superação. Está entendendo isso? Então, em meio a esse sofrimento, em meio a essa adversidade, se aproxima dele, deixa o Senhor cuidar de você, ore mais, peça mais a direção dele, porque essa adversidade, ela vai te fazer crescer. Amém? Amém? Eu não estou dizendo que tudo vai dar certo de uma hora para outra, mas você vai crescer com Deus, você vai se apegar mais a Ele, Ele vai te instruir e acredite, ao final desse período de sofrimento, você enxergará que a sua pessoa, que você está bem mais forte espiritualmente, que você está com mais base da palavra de Deus. Então se apegue à palavra, ore nesse período, louve mais, esteja mais em propósitos com Deus, esteja também mais na igreja, por que não? A igreja é um lugar onde você ouve sobre a salvação, onde você ouve sobre arrependimento, que você deve se arrepender dos seus erros, onde você é instruído na palavra, onde você tem comunhão com as pessoas de Deus, onde você vai ouvir palavras que vão alimentar a sua alma, a sua fé, o seu espírito. Está compreendendo isso? Então, em nome do Senhor Jesus, enxergue agora, a partir de agora, o que você passou ou tem passado, não julgando Deus, como se Deus tivesse te abandonado, mas como um pai que está dando a oportunidade do seu filho crescer e amadurecer em meio a esse sofrimento. E acredite, Deus não tirará os olhos de você em meio ao que você está passando. Amém? Amém? Eu quero fazer uma oração agora pela sua vida e você sabe o que você tem passado, você sabe o que você tem enfrentado. A minha oração agora, ela vai ser para que você cresça em meio a isso. Ela vai ser para que Deus te fortaleça, para que você entenda o propósito de você estar passando por isso. Então, vamos fazer essa oração? Vamos, se você puder, onde você estiver, feche os olhos, concentra a tua fé em Jesus. Se você não puder fechar os olhos, não tem problema, mas concentra a tua fé no Senhor Jesus e concorde agora com a minha oração. Vamos orar? Pai, a tua palavra foi ministrada aqui em Êxodo capítulo 1 e eu sei que muitas pessoas se enxergaram na vida deste povo. Muitas pessoas têm passado por sofrimento, por situações adversas, em diversas áreas da sua vida, ou em uma específica,
que estava jogando essa pessoa para baixo. Ela estava até triste, ela estava até entristecida. Mas eu quero pedir ao Senhor que o teu Espírito revele dia após dia o propósito da adversidade, da luta, da tempestade que o Senhor permitiu que essa pessoa passasse. Em nome do Senhor Jesus, faça, Senhor, que a tua palavra se cumpra, o que nós falamos aqui, que isso se cumpra, que a adversidade dessa pessoa contribua para o crescimento dela. Muitas vezes, ela não entende algumas coisas, como José. Certamente o seu lado humano não entendeu por que ele enfrentou tantos problemas, mas aquelas adversidades, aqueles problemas, aquelas situações difíceis estavam conduzindo ele para um grande crescimento diante do Senhor, mas também diante dos homens. Por isso eu quero te pedir isso também. Seja lá o que essa pessoa esteja passando, a adversidade que ela esteja enfrentando, pode ser a traição, pode ser o desemprego, pode ser, Senhor, um momento difícil na família, no casamento, pode ser um momento difícil com relação ao seu sonho, ao seu projeto, com relação ao seu cotidiano. Eu te peço, Pai, que tudo que ela está passando a faça crescer, que tudo que ele está passando o faça crescer e viver os teus projetos para a sua vida. Mas principalmente, Senhor, que essa pessoa entenda que em meio a essa dor, em meio a esse sofrimento, o maior propósito do Senhor é que ela esteja mais perto de ti, se apegue mais ao Senhor, esteja com a sua confiança extremamente no Senhor e que a sua fé ela viva um upgrade, Senhor, que a sua fé cresça cada dia mais para que ela acredite dia após dia naquilo que o Senhor é e naquilo que o Senhor pode realizar. Que assim seja feito, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amigo. Amém, minha amiga. Glória a Deus. Eu vou encerrar aqui este devocional. Se você pode, cante um louvor ao Senhor após encerrar este vídeo. Lembre de uma canção que você conhece, um refrão, para completar esse devocional. Se você puder, cante para o Senhor. Por que não, não é? Em meio à dor, em meio ao sofrimento, quando nós louvamos ao Senhor, é um sinal de que nós não somos movidos pela circunstância, pela dor, pelo sofrimento, mas nós estamos próximos dele, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à adversidade e mesmo em meio ao sofrimento. Quero te pedir também para compartilhar esse vídeo com outras pessoas, compartilhe o link, encaminhe para outras pessoas, porque esses devocionais aqui no livro de Êxodo vão abençoar milhares de pessoas. Pode ter certeza disso. E tem pessoas que você conhece que precisam dessas palavras, precisam dessa oração. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe e não se esqueça, a adversidade gera crescimento. Tchau, pessoal!